Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Relativamente à comprovação total cabal que a 777 está falida, que houve engano, que torcedores foram ludibriados, foram enganados. Salgado, Osório, Duque Estrada comandaram aí o maior golpe no Vasco de todos os tempos. Esse vídeo aqui serve para colocar também, né, como que o Salgado, o Osório e o Duque Estrada conseguiram isso. Vou sintetizar rapidamente. Salgado se candidata à presidência do Vasco, dizendo que vai colocar 70 milhões no Vasco. E não explica de onde vem esse dinheiro. Só diz que o Vasco, que vai colocar no Vasco 70 milhões, ganha as eleições. Ganhando as eleições, havia um empréstimo ponte desse valor, 70 milhões, para a 777, que com lobby e empresas contratadas pela 777 e pelo associativo na pessoa do Salgado, agiram para impedir ações contra, blá blá blá, pactuação, né, ou compactuação do Conselho Deliberativo. Muita gente ali foi a favor disso, né? Pouquíssimos se insurgiram e conseguiram transformar o Vasco Futebol em Vasco SAF. Vasco SAF colocaram à venda a 777 sem passar por nenhum tipo de empresa, ou melhor, não colocando a Vasco SAF do Vasco para ser comprada por alguém, não. A venda foi diretamente, foi uma venda casada para a 777 através desses 70 milhões. Então, mais um problema aí, né? O Vasco não foi colocado, foi transformado em SAF e não foi colocado para o melhor comprador adquirir. Ao contrário, pelo empréstimo ponte, diretamente a 77 adquiriu aí do Vasco por esses 70 milhões. Então, vários aqui agiram de forma direta e indireta. E eu explico para vocês aí, começo aí, com atenção vascaínos, né? Lá, aquele ser abjeto daquele Flávio, contando um montão de mentira, dizendo que o Vasco seria flagship, ou seja, o time mais importante da corporação 777, que o Vasco ia falir, que o Vasco ia fechar as portas, blá blá blá. E depois agora, né, quando deu a merda, esse Flávio Dias, né, um canalha, o que ele fez? Ele disse que foi enganado juntamente com o Osório, Duque Estrada e o Salgado. Jornalista bom da minha época lá atrás, né, 20 anos, 30 anos, quando os caras tinham bons profissionais, não tem mais, estudariam o caso, verificariam como é que é a situação, né, para dar o seu parecer, e não dar um parecer enganando o torcedor, ludibriando o torcedor, para que votasse, o torcedor que vota, né, para que votasse lá, para que o Vasco virasse SAF, e depois fosse adquirido pela 777, foram 2 votações. Então, o Atenção Vascaínos foi um canal que trabalhou diretamente junto com Osório, Duque Estrada e Calçada. Perdão, Osório, Duque Estrada e Salgado. E depois disse que foi enganado juntamente com o Salgado, com o Duque Estrada, o Osório e blá blá blá, né? Bom, Edmundo também, né? Edmundo, chegada com o Pedrinho, junto com o Felipe, né? Junto com o Salgado, todos eram amigos, né? E ele, Edmundo, o que ele fez? Não, o Botafogo se transformou em SAF, todo mundo tem que virar SAF, não tem jeito, SAF é o melhor caminho que tem que ter, e tal, blá blá. Por quê? Não explicou por quê também, né? Aí deu uma merda. O que ele falou agora? O que ele vem falando aí já tem um tempo para tirar essa bunda da friagem? Não, porra, a SAF que o Vasco que comprou o Vasco não tem projeto esportivo e nem é uma empresa idônea. Só que lá atrás ele tinha que ter sabido para falar se a 777 era idônea e tinha projeto esportivo, e não dizer que foi enganado, porque ele não poderia dizer isso, né? Ou um jornalista atuante, Flávio Dias, Edmundo, atuante na política, não pode dizer depois que foi enganado. Isso é uma temeridade. Zé Colmeia, esse aí então, defensor, parece que ele é funcionário da 777. Ele, fanático vascaíno, e o Wellington Campos, que fizeram campanha aqui contra o Pedrinho. E eu não sou Pedrinho, tá? Mas não sou a favor da venda do Vasco. Então, Zé Colmeia, fanático, e Wellington Campos faziam lives contra o Pedrinho, né?
Especificamente quando o Pedrinho retirou a 777 do controle, né? Inclusive o Zé Colmeia, para quem não acompanha, desculpa, eu vejo tudo todos os dias, né? Perco muito tempo da minha vida com isso, porque para eu falar mal, eu tenho que saber, né? O Zé Colmeia disse, o que ele disse? O mais legal de tudo, né? Ô Pedrinho, retira aí a ação, deixa a 777 voltar para o controle acionário, vão te dar dinheiro, vai ter aporte, né? E depois verificou-se que não ia ter aporte algum, né? E ele jamais pediu desculpas. Sumiu agora porque ele queria dar uma de bonzinho, se candidatou a vereador. Quanto mais falasse, mais ficava na dele, sem muitas reações negativas, né? Mesma coisa o fanático vascaíno, o Fábio Azevedo, que fazia lives com o Pedrinho, xingava o Pedrinho. Zé Colmeia e fanático xingaram o Pedrinho, né? Ou seja, xingaram o Vasco, ficaram contra o Vasco. Eu, mesmo não gostando diretamente de um político, se esse cara está à frente do Vasco, né, e tem alguém que quer destruir o Vasco, eu não posso ficar contra esse cara, mesmo que eu não goste dele. Mas ficaram contra o Pedrinho, ficaram contra o Vasco. Zé Colmeia, fanático vascaíno, e o Wellington Campos. Esse aí, então, é um jornalista da pior espécie, né? Se finge de bonzinho, né? Para enganar as pessoas. Ia direto no escritório do Zé Colmeia fazer live contra o Pedrinho. Mário Coelho, esse canal não sei como tem quase 500 mil, não sei como esse cara tem quase 500 mil, sempre foi a favor da 777 e depois que deu uma merda, é incapaz de dizer, errei, falei merda, porque esse é o canalha maior, não assume. Mário Coelho, depois, estatisticamente, Dieguinho, esse também, como defendia 777, blá blá blá, né? Vascaíno Cerrado, que tem algumas pessoas que vêm aqui no meu site, dizem, pô, cara, ele tá do lado bom, não tá não. Ele acabou de isentar o Salgado da venda da 777, dizendo que o Salgado, coitadinho, foi enganado, um cara multimilionário como o Salgado, como vai ser enganado? O Salgado é um dos caras mais inteligentes que tem. Ninguém ganha dinheiro se for burro, não tiver inteligência. Ele é milionário. Foi enganado? Só queria pegar o dinheirinho dele? Não. Ele vendeu juntamente com o Osório, do Estrada e o Vasco. E para finalizar, esse aí, suposto defensor do Vasco, Vascaíno do Cerrado, o que ele fez? Levou Euriquinho, que é um dos caras que mais quis vender o Vasco, mais quis tirar o Vasco do associativo, dizendo que o Vasco ia quebrar, que o Vasco ia falir e blá blá blá. E depois, de forma canalha agora, não diz que errou, não se arrepende, nada disso, né? Diz que foi enganado também e tal. É muito complicado, né? Um cara formado em Direito, eu sei que o Eurico Miranda era formado pela PUC, né? E um dos melhores advogados que já vi aí, no esporte. Euriquinho também é formado em Direito, não tem o direito de dizer que foi enganado, não tem o direito de dizer que foi ludibriado, né? Não há hipótese alguma disso aí. Então, esses aí foram os caras que enganaram o torcedor, ludibriaram o torcedor, fizeram lobby para que houvesse a votação para virar Vasco SAF, e depois que a Vasco SAF fosse vendida de forma majoritária, 70% para 777. Esses aí são os maiores responsáveis, que todo dia não se desdizem, não pedem desculpas e agora começam a criticar 777 para não perder like, para não perder engajamento. Essa é a podridão que chama-se Vasco da Gama e os seus agentes, né? Jornalistas, youtubers, blogueiros. É isso que nós temos pela frente aí. Se gostou do meu conteúdo no Vasco Análise, dá um like. Se inscreve no meu canal Vasco Análise. Sininho para receber do YouTube notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.